Boa noite a todos, eu sou o narrador, e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre apartamentos. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Quando eu estava no segundo ano da faculdade, morava em um apartamento na Ilha Roosevelt, em Nova York. Essa pequena ilha fica entre Manhattan e Queens, conectada a ambos por uma ponte, um metrô e um bonde que oferecem uma vista incrível da cidade. A ilha tem um passado sombrio, já que muitas pessoas sofreram lá, e alguns dizem que ela ainda carrega um peso por causa da sua história, embora tenha mudado bastante ao longo dos anos, com prédios modernos. Mesmo assim, seu passado ainda faz parte de sua história. O nosso apartamento tinha o formato de um L. A sala de estar e a sala de jantar ficavam de frente para um pedaço do corredor. No final do corredor, havia um banheiro pequeno, e ao lado dele, 2 quartos. Um dos quartos tinha uma varanda. Não vou mentir, a vista era incrível, e para um dormitório, parecia um ótimo lugar para viver. Mas logo depois de nos mudarmos, eu e meus 3 colegas de quarto começamos a perceber coisas estranhas acontecendo. Tudo começou com a sensação de que alguém estava sempre nos observando, mesmo quando estávamos sozinhos. Lembro de uma noite em que estava em casa sozinha, trabalhando em um mural, pois eu era estudante de arte. No começo, tudo parecia normal, mas depois comecei a me sentir desconfortável, como se alguém estivesse bem atrás de mim, observando cada movimento meu. A sensação não passava e durou quase 1 hora. Eu ficava olhando por cima do ombro, esperando ver alguém, mas não havia nada ali. Quando meus colegas de quarto finalmente chegaram, eu senti um grande alívio, mas não consegui me livrar da sensação de que algo não estava certo. Conforme o semestre avançava, minha colega de quarto e eu tínhamos um grande projeto para terminar, e como precisávamos de muito espaço, nós nos revezávamos para trabalhar na sala de estar. Eu comecei o meu trabalho primeiro e depois fui para a cama, enquanto ela continuava no projeto dela. Eu estava deitada na cama, lendo, com as costas viradas para a porta, quando de repente vi uma sombra cair sobre o meu livro. No mesmo momento, senti como se alguém estivesse atrás de mim. Achei que fosse minha colega de quarto, então me virei para ver o que ela queria, mas não havia ninguém lá. Passei a ignorar e voltei a ler, dizendo a mim mesma que era só minha imaginação. Mas então a sombra apareceu de novo sobre o meu livro. Eu me mexi debaixo das cobertas, movi a cabeça e até ajustei o livro, mas a sombra não mudava. Não vinha de mim. Um arrepio percorreu minha espinha e meu coração começou a bater mais rápido. Eu queria chamar minha colega de quarto, mas achei que fosse bobagem. E se não fosse nada, não queria parecer assustada por causa de uma sombra. Então, em vez disso, puxei as cobertas sobre a minha cabeça, tentando bloquear aquilo. Fiquei assim por um tempo, ouvindo o silêncio do quarto, até finalmente forçar meu sono. O tempo passou e logo chegou o Halloween. Fizemos uma festa e muitos amigos vieram. Conforme a noite avançava, começamos a conversar sobre fantasmas e histórias assustadoras. Foi quando alguém comentou que o nosso apartamento tinha uma sensação um pouco sinistra. Minha colega de quarto começou a contar uma história sobre a noite em que estávamos trabalhando no nosso projeto. No começo, eu não sabia onde ela queria chegar, mas então ela disse que, enquanto estava na sala de estar, viu alguém pelo canto do olho andando pelo corredor. Ela achou que fosse eu, então se levantou para conferir. Quando olhou, me viu na cama, dormindo. Ela voltou a trabalhar no projeto, tentando ignorar a sensação, mas logo se sentiu como se alguém estivesse bem atrás dela. Os pelos do pescoço se arrepiaram e um calafrio percorreu seu corpo. Ela se virou rapidamente, mas o quarto estava vazio. Ninguém estava lá. Eu a olhei chocada, porque nunca tinha contado para ela o que aconteceu naquela mesma noite. Quando finalmente compartilhei minha história, nós duas ficamos sem palavras. Os detalhes batiam perfeitamente. Continuamos conversando e outras pessoas na festa começaram a compartilhar suas próprias experiências. Alguns mencionaram algo ainda mais estranho. Sempre que pisavam na varanda, sentiam-se desconfortáveis,
como se algo estivesse atrás delas. Depois, 2 dos nossos amigos contaram algo ainda mais estranho. Quando passaram a noite no apartamento, os 2 tiveram o mesmo pesadelo. No sonho, eles não conseguiam mover os corpos, que estavam congelados. Então, começaram a flutuar, de repente, começaram a girar incontrolavelmente. Nesse ponto, eu tinha certeza de que algo estava acontecendo. Não muito depois disso, comecei a ver uma figura sombria no corredor. Era escura, sem características claras. Eu nunca a vi diretamente, apenas pelo canto do olho. Sempre que me virava para olhar, ela desaparecia rapidamente, como se tivesse escorregado para longe. Eu dizia a mim mesma que eram apenas truques dos meus olhos, até uma noite em que minha amiga estava lá. Estávamos sentados à mesa, conversando, quando de repente me distraí. Pelo canto do olho, vi de novo aquela sombra escura no corredor. Congelei por um segundo, minha mente acelerada. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o rosto da minha amiga mudou. Ela de repente disse: "Eu vi." Confusa, perguntei: "Viu o quê?" Ela olhou para o corredor e disse: "Aquela coisa preta." Eu nunca tinha contado para ela sobre isso antes, mas ela viu a mesma coisa. Nesse momento, soube que não era apenas minha imaginação. A coisa mais assustadora aconteceu durante as férias de inverno. Meus colegas de quarto haviam ido para casa, e eu fui a última a ficar no apartamento. Eu não queria ficar sozinha, então pedi para uma amiga dormir comigo. Naquela noite, estávamos conversando sobre sair. Enquanto conversávamos, fui ao banheiro escovar os dentes. Deixei a porta aberta para continuarmos conversando. Então, por um momento, nossa conversa parou. O apartamento estava em silêncio. Foi quando eu ouvi uma voz, clara como o dia, sussurrando meu nome bem no meu ouvido. Eu entrei em pânico e imediatamente perguntei à minha amiga se ela tinha falado alguma coisa. Ela me olhou confusa e disse que não tinha falado nada. Isso foi o suficiente para mim. Decidimos sair do apartamento por um tempo. Durante as férias de inverno, entrei em contato com algumas equipes de paranormalista, se contei o que estava acontecendo. Eles ficaram muito interessados se queriam investigar o apartamento. Quando voltamos das férias, contei para meus colegas de quarto, mas eles não queriam saber de nada disso. Mesmo que todos tivéssemos vivido coisas estranhas, eles agiram como se eu estivesse exagerando. Até hoje, me arrependo de não ter deixado as equipes de paranormalistas virem. Fico me perguntando o que eles poderiam ter encontrado. Depois disso, fui a uma igreja e peguei um pouco de água benta, esperando que isso ajudasse. Quando voltei ao apartamento, respirei fundo e passei por todos os cômodos, espalhando a água conforme ia. Enquanto fazia isso, falei em voz alta, minha voz firme, mas nervosa: "Este é o meu apartamento. Você está me assustando, e isso não está certo. Então você precisa ir embora." Não sabia se ia funcionar, mas tinha que tentar. Depois disso, as coisas pareceram diferentes. Não vi mais a sombra e parei de me sentir observada, mas parte de mim se perguntava: será que realmente fiz isso ir embora? Ou só me convenci de que sim? Talvez eu tenha apenas aprendido a ignorar. Nunca saberei a verdade. Em 2018, eu estava feliz por começar a faculdade. Meu pai tinha um bom emprego e se ofereceu para pagar um apartamento para que eu pudesse trabalhar e estudar sem me preocupar com o aluguel. Minha mãe e eu passamos meses procurando o lugar certo, visitando diferentes complexos e explorando os bairros. Depois de olhar várias opções, finalmente encontramos um apartamento bacana, em um subúrbio tranquilo de Cleveland. O prédio era limpo, com uma boa paisagem e segurança eficiente. Quando fizemos a visita ao apartamento, a gerente foi super simpática. Ela nos contou que tinham acabado de começar a reforma do terceiro andar, e o meu apartamento era o único que já tinha sido renovado. Como eu era uma jovem mulher, decorei meu apartamento com coisas como borboletas e flores, que muitas meninas adoram. Coloquei borboletas adesivas na porta do meu quarto, tantas que pareciam um enxame. Coloquei elas cuidadosamente, criando um padrão que fazia a parede parecer viva e colorida. Após o meu primeiro dia de faculdade e trabalho,
Cheguei em casa por volta das 22 horas. Deixei a luz do pequeno corredor acesa, entre o meu quarto e o banheiro, para que o ambiente não ficasse tão escuro. Depois de deixar minha mochila perto da entrada, caminhei em direção ao meu quarto para me preparar para dormir. Foi quando, ao chegar na porta, percebi algo no chão. Uma das borboletas tinha caído da parede e estava bem na entrada do meu quarto. Achei que tivesse caído por ser baratinha, mas, ao verificar, a parte adesiva ainda estava boa. Coloquei-a de volta na parede, apaguei as luzes e me deitei. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. Enquanto eu estava deitada no escuro, senti como se alguém estivesse me observando. A sensação era tão forte que não consegui dormir até por volta das 3 horas da manhã. Talvez fosse só nervosismo por estar sozinha em um lugar novo. Depois de apenas algumas horas de sono, fui para a faculdade, depois para o trabalho, e voltei para casa por volta das 22 horas. Quando abri a porta do meu apartamento, percebi imediatamente que havia uma borboleta diferente no chão, na frente do meu quarto. Fiquei estranha com aquilo, mas peguei a borboleta, colei novamente na parede e tentei não pensar muito sobre isso. Naquela noite, a sensação de desconforto foi ainda mais forte do que antes. Não importa o quanto eu tentasse me convencer de que era só minha imaginação, eu não conseguia me livrar da sensação. Isso continuou por meses, e a cada poucos dias, eu encontrava uma borboleta no chão, no mesmo lugar. Tentei colá-las com mais força na parede, mas parecia não ajudar. No entanto, sempre que minha mãe vinha ou alguém ficava comigo, a sensação desaparecia por completo, e eu conseguia descansar sem medo. Depois de cerca de 6 meses, as coisas tomaram um rumo pior. Depois de me deitar na cama, senti o mesmo olhar perturbador, mas dessa vez ficou pior. A porta do meu armário começou a fazer barulho a noite toda. Eu não consegui dormir e comecei a me perguntar se o que estava acontecendo acontecia só no meu quarto. Pensei até em dormir na sala, mas, como sou alta, o pequeno sofá não era uma opção. Noite após noite, eu lutava contra a porta do armário que rangia e a sensação pesada de medo no meu quarto. Isso começou a me desgastar aos poucos. Pedi para todo mundo que eu conhecia ficar comigo durante a noite, porque o fantasma não parecia me incomodar quando alguém estava lá. Eu só queria que o medo e as noites sem dormir parassem. Mas eu não podia sempre ter alguém em casa, e ficar sozinha se tornou insuportável. Depois de meses lidando com o barulho da porta do armário e a sensação de estar sendo observada, finalmente decidi voltar para a casa dos meus pais. Achei que sair de lá me traria paz, mas parecia que o fantasma não queria que eu fosse embora. Meu namorado na época, que hoje é meu marido, veio me ajudar a fazer as malas e me mudar. Eu estava aliviada por tê-lo lá, achando que sua presença impediria que o que quer que estivesse no apartamento piorasse. Mas eu não tinha ideia do que estava por vir. Planejamos fazer a mudança durante o dia, dormir lá e sair pela manhã, já que estava no inverno e uma tempestade de neve se aproximava. Após um dia inteiro arrumando as coisas, fomos para a cama. Mas aquela noite foi diferente. Pela primeira vez, o fantasma se mostrou para alguém além de mim. Meu namorado e eu ficamos na cama, ambos acordados, por horas, sem dizer uma palavra. Por 1 ano e meio, eu lidava com aquela sensação sozinha, achando que talvez fosse coisa da minha cabeça. Mas agora ele também sentia isso. Depois de um longo silêncio, ele finalmente disse: "A gente precisa sair daqui." Eu pude perceber que ele estava tão incomodado quanto eu estava nos últimos anos e meio. Ele ficou tão perturbado que queria dormir no carro, apesar da nevasca lá fora. Eu sabia que não era seguro, então implorei para que ele ficasse dentro de casa. Acabamos dormindo no chão da sala, o mais longe possível do meu quarto. Mesmo assim, eu quase não consegui dormir. Isso pode não parecer muito, mas como eu disse, as coisas tinham piorado. Depois que me mudei de volta para a casa dos meus pais, achei que iria me sentir melhor, mas algo parecia estranho. Minha mente estava nublada e eu perdi a noção do tempo. O mês seguinte foi um borrão. Eu ficava indo e vindo, mal ciente do que estava acontecendo ao meu redor. Meu namorado, que tem 1,88 metros e pesa 127 quilogramas, tentou colocar um terço em mim,
mas de alguma forma eu o joguei para o outro lado da sala. Eu não tinha controle sobre isso. Eu ficava sentada por horas, rindo ou conversando com alguém que não estava ali. Meu namorado ficou assustado e decidiu que eu precisava de ajuda. Ele achou que eu deveria ir a uma igreja e ser abençoada. Ele me levou até uma capela, e nós nos sentamos esperando por uma mulher religiosa gentil, que vou chamar de Grace. Grace tirou um pequeno frasco de água benta, que ela havia trazido de uma visita a Roma, abençoada pelo Papa. Ela colocou um pouco de água em mim e começou a recitar uma oração. Assim que ela começou, eu desmaiei. Quando ela terminou, eu acordei e imediatamente a abracei. Ela parecia surpresa e disse que viu algo saindo de mim, como se aquilo que me segurava finalmente tivesse ido embora. Depois que Grace terminou, agradecemos e saímos da capela. Depois daquele dia, minha vida voltou lentamente ao normal. A sensação pesada desapareceu e eu finalmente pude dormir sem medo. Eu segui em frente, mas as lembranças daquele apartamento e de tudo o que aconteceu lá ficarão comigo para sempre. No meu primeiro ano após a escola, meu irmão mais velho e eu nos mudamos para um pequeno apartamento de 2 andares em Scarborough, na Austrália Ocidental. Era acessível e bem perto de tudo o que precisávamos, como lojas e a praia. O lugar era legal, mas algumas partes pareciam inacabadas. As áreas externas tinham rachaduras e algumas partes estavam se desfazendo. Por dentro, as paredes do andar de cima tinham manchas sem pintura, o que dava a impressão de que o trabalho nunca tinha sido concluído. Apesar disso, gostamos da localização e decidimos ficar. Fomos as primeiras pessoas a morar lá após a reforma. Meus pais nos visitavam de vez em quando, e até hoje a gente ainda fala sobre as coisas estranhas que vivemos naquele apartamento. O lugar sempre teve uma vibe meio estranha, com os cômodos em ângulos esquisitos e uma atmosfera esquisita. O que mais me marcou foi a sensação de que, se eu olhasse para baixo da escada, do andar de cima, poderia ver alguém correndo. Não sei por que pensava isso, mas meus pais disseram que foi uma das primeiras coisas que eu falei sobre o apartamento. Tudo começou numa noite de sexta-feira, quando eu estava em casa com minha mãe. Estávamos sentados no sofá, assistindo TV por volta das 21 horas, com a lâmpada e a luz da cozinha acesas. O apartamento estava quieto e nada parecia fora do normal no começo. Então, de repente, nós duas sentimos algo muito estranho, algo que nunca tinha sentido antes ou depois. Era como se o ar estivesse sendo sugado para fora da sala, tornando difícil respirar, ou como se a pressão tivesse mudado de repente. Sentíamos como se não conseguíssemos nos mover, como se estivéssemos congeladas no lugar. Aí apareceu uma sombra na parede, atrás e à esquerda da TV. Era do tamanho de uma pessoa pequena, mas não tinha detalhes claros, só uma forma borrada que parecia um humano. A sombra se moveu na diagonal pela parede, quase como se estivesse subindo uma escada, e depois desapareceu. Ficamos tão assustadas que saímos correndo do apartamento e não voltamos até que meu irmão e meu pai chegaram, algumas horas depois. Alguns finais de semana depois, algo estranho aconteceu de novo. Fui ao cinema com os amigos ver White Noise, por volta de 2005. O filme falava sobre fantasmas se comunicando através do chiado de um rádio desafinado. Não era o melhor filme, mas a ideia era interessante e ficou na minha cabeça. Naquela noite, fui dormir como de costume, sem pensar muito sobre o filme. Estava tudo quieto e eu estava profundamente dormindo, quando, de repente, meu rádio-relógio ligou no volume máximo, bem perto da minha cabeça. Era por volta de 1 hora da manhã, e aquele estouro de barulho me acordou de um pulo. Durante uns 10 segundos, tudo parecia um caos enquanto eu tentava desligar o rádio-relógio, mas nada funcionava. Meio sonolenta, não pensei em desconectar da tomada. Depois de uns 10 segundos, parou por conta própria. Eu consegui dormir de novo, mas sabia naquele momento que tinha sido a coisa mais assustadora que eu já tinha vivido. Eu senti que tinha encontrado algo inexplicável. Na manhã seguinte, acordei e vi que o fio do rádio-relógio estava no meio da sala, embaixo da minha cama, bem longe da parede. Eu sabia que não tinha mexido nisso, e não fazia sentido como aquilo foi parar ali.
Isso me deu uma sensação estranha, mas tentei não pensar muito sobre isso. Pouco depois, tivemos alguns amigos em casa para tomar uma cerveja na sala de estar. Todo mundo conversando e rindo. Quando, do nada, o antigo tocador de CD do meu irmão ligou sozinho no volume máximo. Não era só um chiado aleatório ou uma música normal. Era uma música estranha. Algo que nenhum de nós tinha colocado. Todo mundo na sala ficou apavorado, principalmente porque o barulho alto veio do nada. Foi tão inesperado que ninguém sabia o que dizer. Mais tarde naquela noite, de repente, ouvimos uma garota gritando lá de cima. O som era tão claro que parecia vir de bem acima de nós. Um dos meus amigos tentou explicar dizendo que era do vizinho, mas no fundo, a gente sabia que não era isso. Depois, uma noite, quando minha mãe estava com a gente e meu irmão e pai estavam fora, algo estranho aconteceu de novo. Tínhamos uma mesa de tênis de mesa na garagem, que ficava conectada à casa pela lavanderia. Naquela noite, eu tinha adormecido no sofá e acordei por volta das 2 horas da manhã, com sede. Levantei e fui até a lavanderia pegar um copo de água da torneira. Enquanto estava lá, de repente ouvi um som vindo da garagem. Demorei um pouco para perceber o que era. Alguém estava jogando tênis de mesa. Eu conseguia ouvir a bola quicando de um lado para o outro, as raquetes batendo e até o eco leve do movimento dentro da garagem. Mas isso não fazia sentido. Não tinha mais ninguém em casa, só minha mãe, e ela estava dormindo. Meu corpo todo ficou tenso e eu fiquei paralisada de medo. Eu queria me mover, mas o medo me impediu. Eu sabia que deveria verificar, mas a ideia de abrir a porta da garagem me dava um pavor. Coloquei o ouvido na porta e consegui ouvir claramente os sons de um jogo acontecendo. A bola quicando, as raquetes batendo. Era real, mas eu sabia que só minha mãe e eu estávamos na casa. O medo me dominou e eu dei um passo para trás. Não consegui abrir a porta para ver o que havia lá dentro. Em vez disso, me virei e fui direto para a cama, tentando afastar aquele pensamento. De alguma forma, consegui dormir. Na manhã seguinte, fui para a cozinha tomar café da manhã. Assim que me sentei, minha mãe olhou para mim e disse: "Que horas vocês e seus amigos ficaram jogando tênis de mesa ontem à noite?" Porque quando eu acordei para usar o banheiro às 3 horas, ouvi um jogo acontecendo lá dentro. As palavras dela me gelaram, porque eu não tinha contado para ela o que tinha ouvido na noite anterior, e ela tinha ouvido a mesma coisa. A última experiência assustadora que lembro aconteceu uma noite enquanto eu estava na casa de um amigo. Tudo estava normal até meu telefone tocar. Era meu irmão ligando de casa. Sua voz estava irritada e ele perguntou: "Quantas doses você já tomou? Eu tô ouvindo você mexendo nas chaves da porta." Eu falei que não estava em casa, que ainda estava na casa do meu amigo. Teve uma pausa rápida e depois ele só disse: "Tá bom", e desligou. Eu fiquei ali olhando para o celular. Se eu não estava em casa, então quem ou o que estava tentando entrar? 5 minutos depois, ele me ligou de novo, falando com a voz tremendo. Ele me contou que, logo depois que desligou, ouviu algo grande correndo ao lado da casa. Parecia um animal grande se movendo rápido do jardim da frente até o muro lateral. Em segundos, começaram a bater forte na porta dos fundos, mas quando ele abriu, não tinha ninguém lá. Muitas coisas estranhas aconteceram, e não tínhamos como explicar nenhuma delas. Mesmo agora, quando a gente fala sobre isso, as memórias ainda nos arrepiam. Eu queria uma viagem relaxante de fim de semana, só para mim, em uma cabana isolada na floresta. Eu precisava de um descanso de tudo e um tempo para relaxar. Enquanto procurava no Airbnb, encontrei o lugar perfeito. Uma cabaninha fofa, de uma senhora mais velha chamada Ellen. A foto do perfil dela mostrava um sorriso acolhedor e as avaliações diziam que ela era simpática, além da cabana ser limpa e tranquila. Então, fiz a reserva na hora. A viagem até a cabana foi longa, mas agradável. Conforme eu me aproximava, o sol começava a se pôr, criando um brilho quente sobre a floresta. Quando finalmente cheguei, a cabana parecia exatamente com as fotos, com uma varanda de madeira e uma luz suave iluminando a janela. O lugar parecia ainda mais bonito pessoalmente,
com um charme antigo, com era crescendo nas paredes de pedra e um pequeno balanço na varanda se movendo suavemente com a brisa. Eu usei o código da chave que ele me passou, e a porta fez um som suave quando eu a empurrei para abrir. Na mesa da cozinha, havia um bilhete de Ellen. Ela desejava que eu tivesse uma boa estadia e dizia que lamentava não poder me encontrar pessoalmente. A primeira noite foi tranquila e exatamente o que eu precisava. Fiz uma xícara de chá. Sentei perto da lareira com o livro e aproveitei o silêncio da floresta ao redor. Os únicos sons eram o estalar da madeira da lareira e o vento mexendo nas árvores lá fora. Tudo estava bem. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente relaxei. Quando finalmente fui para a cama, adormeci na hora. Mas na segunda noite, as coisas pareceram um pouco diferentes. Estava deitada na cama, prestes a pegar no sono, quando ouvi um leve rangido. No começo, pensei que fosse apenas a cabana se acomodando, mas então ouvi de novo, dessa vez bem mais perto. Fiquei imóvel, ouvindo atentamente, até que ouvi outro som, algo sutil, como passos no chão de madeira. Um arrepio percorreu minha espinha, depois mais um rangido e então, um sussurro. Boa noite. Meu peito apertou enquanto eu olhava ao redor, mas não havia ninguém ali. Minhas mãos tremiam quando peguei meu celular e liguei a lanterna, iluminando o quarto. Nada. Tentei me convencer de que era apenas minha mente pregando peças, mas não conseguia tirar a sensação de que alguém estava me observando. Minha pele arrepiava e toda a sombra parecia estranha. Me deitei novamente, mas o sono não veio. Na manhã seguinte, decidi ir embora mais cedo, pois algo não parecia certo. Não queria ficar ali mais tempo. Arrumei minhas coisas e fui até a cozinha para deixar um bilhete para ele. E foi então que eu vi. A porta do porão estava ligeiramente aberta. Eu não tinha notado antes. Meu peito apertou, mas eu não consegui evitar. Estiquei a mão e lentamente puxei a porta para abrir. As escadas desciam para a escuridão. Então, o cheiro me atingiu, úmido, mofado, e algo mais, algo metálico. Minha respiração ficou presa na garganta. Cada parte de mim gritava para eu ir embora, para me virar e sair, mas eu não conseguia me mover. Fiquei ali, parada, encarando a escuridão. Eu deveria ter ido embora, mas não fui. Em vez disso, liguei a lanterna do celular e desci as escadas. A luz revelou um pequeno espaço bagunçado, móveis antigos, caixas cheias de coisas aleatórias e uma cama. A cama não estava empoeirada ou esquecida, estava arrumada, como se alguém estivesse usando. Ao lado, havia uma pequena mesa com objetos pessoais, uma escova de cabelo, um par de óculos, um livro. Parecia que alguém morava ali embaixo. Então, atrás de mim, a porta do porão se fechou lentamente. Eu me virei rapidamente para correr de volta para as escadas, mas ele já estava lá em cima. Seu sorriso acolhedor havia sumido. No lugar, seu rosto estava frio e sério. Você não deveria ter vindo aqui, ela disse, com a voz calma, mas inquietante. Eu não esperei. Corri escada acima, empurrando o ar com toda a força que consegui. Ela tropeçou, mas eu não olhei para trás. Abri a porta com pressa e corri em direção ao meu carro. Atrás de mim, Ellen estava na porta, observando, com o rosto impassível. Ela não me perseguiu, apenas me observou. Seu olhar estava calmo demais, como se soubesse algo que eu não sabia. Eu puxei a porta do carro, entrei rapidamente e liguei o motor. Não desacelerei. Não olhei para trás. Apenas dirigi até a cidade mais próxima. Sem pensar, estacionei em frente à delegacia de polícia e corri para dentro. A polícia me ouviu quando contei tudo. Quando mostrei o anúncio do Airbnb e minha reserva, eles levaram a sério e prometeram investigar. Alguns dias depois, recebi uma ligação do detetive que estava investigando o caso. Sua voz estava séria. Ele não era apenas uma anfitriã do Airbnb. Ela vinha machucando hóspedes há anos. A polícia encontrou provas no porão que a ligavam a várias pessoas desaparecidas. Ela estava morando ali embaixo, esperando o próximo hóspede. Agora estou segura, mas nunca vou esquecer a maneira como ela me olhou enquanto eu dirigia para longe. Tenha cuidado com onde você fica. Você nunca sabe quem pode estar te observando enquanto você dorme.
Em 2015, eu era estudante universitário perto de Seattle, Washington. Alguns amigos e eu decidimos fazer uma viagem de férias de primavera para Ocean Shores, uma cidade pequena na costa de Washington. Como estávamos com o orçamento apertado, procuramos o lugar mais barato para ficar e encontramos um motel chamado Westerly Motel. Éramos 5 no total, 3 caras, incluindo eu, e 2 garotas. A gente era só amigo, então dividir um quarto não seria problema. O processo de check-in foi simples e recebemos as chaves sem nenhum problema. O quarto era pequeno, mas tinha tudo o que precisávamos: uma sala com um sofá, um banheiro e um quarto com uma cama. Também havia uma TV pequena e uma mesa com algumas cadeiras. Não era luxuoso, mas a gente não se importava, já que só queríamos um lugar para dormir. Decidimos que as 2 garotas ficariam no quarto e os 3 caras dormiríamos na sala. Planejávamos ficar por 3 noites. A viagem foi boa, mas não tinha muito o que fazer em Ocean Shores. O nosso principal plano era visitar a praia e ver o oceano, mas quando chegamos lá, a praia estava coberta com coisas sujas e fétidas que haviam sido trazidas pela água. Um local nos disse que aquilo poderia ser corpos de peixes ou baleias, mas eu não sabia se era verdade. O que eu sabia era que o cheiro era horrível e não parecia com alga marinha. Isso tornou a praia um lugar desagradável, então não ficamos lá por muito tempo. As 2 primeiras noites no motel foram normais. Jogamos jogos de tabuleiro, conversamos e tomamos algumas bebidas. Rimos muito e não achávamos que algo estranho fosse acontecer. Mas na última noite as coisas mudaram. Minhas 2 amigas dormiram na sala, uma no sofá e a outra em uma cadeira. Eu não fazia ideia de como meu amigo conseguia dormir assim, mas ele não parecia se importar. Eu era o único dormindo no chão, usando um cobertor como colchão. Então, por volta das 4 da manhã, eu acordei. Peguei o celular para ver as horas e pensei, eu queria que já fosse de manhã. O ar estava frio e pesado, como se algo não estivesse certo. Sei que muita gente diz isso, mas parecia realmente que alguém estava me observando. Sabe quando você joga um jogo e sente aquele som agudo indicando que tem algo para interagir? Uma sensação forte de que há algo ali, mesmo que você não consiga ver. Era exatamente assim que eu me sentia naquela noite no motel. Não ouvia a respiração dos meus amigos, nem nenhum som do lado de fora. Estava tudo tão quieto e inquietante. Sei que é uma comparação estranha, mas esse jogo é a melhor maneira de descrever a sensação. Tentei voltar a dormir, mas estava com muito medo. Meu coração estava disparado e meus pés até tremiam de tanta ansiedade. O mais estranho foi que eu simplesmente sabia que o medo vinha do banheiro. Eu não tinha razão para pensar isso, mas a sensação era tão forte. Como eu estava dormindo no chão, era o mais perto do banheiro, o que tornava tudo ainda pior. Eu só sabia que algo estava errado com o banheiro, mesmo sem ver nada. Era como se uma força invisível estivesse vindo de lá, preenchendo o quarto com uma sensação pesada e tensa. Cada parte de mim queria olhar, mas, ao mesmo tempo, eu estava muito assustado. Eu também sentia que não deveria me mexer, como se algo estivesse me dizendo para ficar imóvel, não levantar, voltar a dormir. Você não deveria estar acordado agora. Até mudar de posição ou virar a cabeça parecia uma ideia ruim, como se mexer fosse piorar tudo. Felizmente, depois de uns 15 minutos, o medo foi diminuindo e consegui voltar a dormir. Quando acordei na manhã seguinte, tudo parecia normal. Enquanto eu e meu amigo fazíamos o check-out, pensei em perguntar na recepção: "Ei, esse lugar é assombrado." Mas acabei não perguntando. Durante a longa viagem de volta a Seattle, que durou umas 3 a 4 horas, perguntei casualmente aos meus amigos: "Vocês estavam acordados essa manhã?" Para minha surpresa, um deles respondeu: "Às 4 ou 5 da manhã, eu senti um calafrio." Eu disse que sim, então, meu amigo simplesmente acenou com a cabeça. Depois disso, ficou tudo em silêncio. Nenhum de nós queria dizer mais nada, e simplesmente deixamos o assunto morrer ali. Foi estranho, mas por alguma razão, os dois sabíamos que não deveríamos falar mais sobre isso. Eu podia ver que ele sentia a mesma coisa que eu às 4 da manhã. Assim como eu, ele não queria falar sobre isso.
Quase parecia que discutir o assunto traria azar ou pioraria as coisas. Esse foi o fim daquela experiência, pelo menos por um tempo. Avançando para 2020, durante o período em que todo mundo estava em casa, eu estava entediado e a viagem para Ocean Shores de repente me veio à mente. Curioso, decidi procurar no Google Ocean Shores Westerly Motel. A primeira coisa que apareceu foi uma matéria do Como 4 News de 2014. O que li a seguir me deixou paralisado. A matéria dizia que, em 2014, no exato motel em que ficamos, um homem se trancou no banheiro durante um confronto com a polícia. Ele causou uma grande quantidade de fumaça dentro do quarto e faleceu por inalar a fumaça antes de ser levado ao hospital. Eu imediatamente pensei naquela noite e na sensação forte que tive em relação ao banheiro. Isso me assustou, porque eu não estava com medo à toa. Eu senti algo lá. Sempre duvidei de histórias como essa, mas depois disso, comecei a me questionar. Aquela noite foi tão irreal, quase como se algo sobrenatural estivesse acontecendo. Antes disso, eu costumava rir quando as pessoas diziam que sentiam que estavam sendo observadas, mas agora eu entendo que essa sensação é real e é aterrorizante. Eu até olhei as avaliações do Westerly Motel, esperando encontrar alguém que tivesse uma experiência parecida, mas não encontrei nada. O motel ainda está lá, então, se mais alguém já sentiu algo estranho nesse lugar, só saiba que você não está sozinho. Em março do ano passado, meus amigos e eu decidimos fazer uma viagem para Chattanooga para comemorar o casamento da minha melhor amiga de infância. Como era uma viagem de despedida de solteira, vou me referir aos meus amigos como a noiva, a madrinha e a sobrinha. Ficamos em um Airbnb maravilhoso, bem pertinho do rio Tennessee. A casa tinha janelas grandes que nos davam uma vista incrível da água, e o deck ao ar livre era perfeito para relaxar. A casa ficava em uma trilha, o que dava uma sensação de tranquilidade e privacidade, mas não estávamos tão longe da cidade. Conseguíamos facilmente ir até o centro para explorar, comer em bons restaurantes e aproveitar a vida noturna. Passamos um tempo ótimo na cidade, depois, voltamos para o Airbnb. Acendemos uma fogueira na lareira externa e ficamos ali, conversando e relaxando até começarmos a sentir sono. Eventualmente, fomos para a cama. Decidimos dormir todos no mesmo quarto, que era grande e tinha 3 beliches e uma cama de casal. A princípio, pensamos em assistir a um filme juntos, mas estávamos todos muito cansados. Como precisaríamos dirigir de volta no dia seguinte, acabamos indo dormir. Como meus amigos geralmente adormecem cedo, ainda estava acordada. Peguei o meu celular e comecei a rolar pela tela. Sei que é um péssimo hábito, mas não tinha nada para ler no momento. Enquanto estava ali, deitada, de repente comecei a sentir uma sensação estranha, e não era boa. Já tinha tido uma experiência paranormal antes, mas isso só me deixou confusa, não assustada. Mas dessa vez, foi diferente. Senti meu cabelo se arrepiar, como se algo com más intenções estivesse por perto. Olhei para as outras camas e meus amigos pareciam bem. Então voltei a rolar a tela do celular, mas a sensação de desconforto voltou, mais forte dessa vez. Devagar, olhei na direção da cama de casal, onde a noiva e sua sobrinha estavam dormindo, e foi aí que eu vi uma figura escura, parada ao lado da cama delas, com a cabeça inclinada, olhando para a sobrinha. Meu coração congelou e uma onda de medo me invadiu. Não consegui me mover, nem respirar por um momento. Minha mente ficou acelerada, tentando entender o que eu estava vendo. Fiquei me dizendo que tinha que ser uma sombra, talvez da luz da escada que entrava no quarto. Olhei para o celular e forcei meus dedos a se moverem para mandar uma mensagem para o meu namorado, dizendo o quanto eu estava assustada. Mas isso não ajudou. Ele não acredita nessas coisas, então me disse que eu estava imaginando coisas. Depois disso, olhei novamente e a figura tinha desaparecido, mas isso não me fez sentir melhor. Pelo contrário, me deixou ainda mais assustada, porque significava que o que eu tinha visto não era só uma sombra da luz da escada. Pulei da beliche, subi as escadas correndo e me joguei no sofá. Eu me senti como uma criança que acabou de assistir a um filme de terror. Enquanto estava ali, deitada,
Continuei ouvindo os estalos das escadas. Tentei me acalmar pensando que era só a casa se ajeitando, mas o medo não passava. Liguei para o meu namorado e ele tentou me tranquilizar. Eu queria acreditar que ele estava certo, mas ainda me sentia inquieta. O estalo finalmente parou, e por volta das 4 da manhã, eu estava tão exausta que acabei pegando no sono. Acordei por volta das 6 da manhã e, finalmente, criei coragem para descer as escadas e pegar algumas roupas na minha bolsa. Poucos minutos depois, a madrinha subiu, com uma cara confusa. Ela perguntou: "A noiva subiu aqui?" Eu franzi a testa e respondi: "Eu só dormi 2 horas e já estou acordada desde as 6. Ela hesitou e explicou que, por volta daquele horário, achou que tivesse visto a noiva subir as escadas. Eu balancei a cabeça e disse que a noiva não tinha subido aqui. O rosto dela ficou ainda mais apreensivo enquanto ela insistia que tinha visto alguém subir as escadas. Perguntei se ela tinha checado a cama. Ela desceu novamente, olhou, com voz confusa, disse que a noiva ainda estava na cama. Fiquei ali, tão confusa quanto ela, e perguntei que horas ela tinha visto isso. Ela disse que tinha sido só alguns minutos antes, por volta das 6h05. Eu falei que talvez ela tenha me ouvido, já que eu tinha ficado lá em cima a noite inteira. Ela balançou a cabeça e disse que achou que tivesse visto alguém parado entre as malas e a cama, em cima da sobrinha. Não precisei dizer nada. Meu rosto disse tudo. Ela sabia que eu também tinha visto. Ficamos aliviadas por ir embora e não tivemos interesse em tentar descobrir o que realmente aconteceu. Eu me senti culpada por não ter ficado lá embaixo para garantir que elas estivessem bem. Depois que ela confirmou o que eu vi, os pensamentos do meu namorado me fizeram pensar que eu estava exagerando, mas o olhar no rosto da minha amiga, puro confusão e medo, me disse que eu não estava imaginando nada. Não sei se tem alguma ligação, mas alguns meses depois, descobri que um dos lugares mais assombrados no Tennessee, o Walls Bar, fica a apenas 3 quilômetros do lugar onde ficamos. Também havia uma cabana antiga do século XIX na propriedade, decorada como se fosse parte da decoração. Ela tinha uma sensação estranha, e as fotos antigas dentro dela não ajudaram. As imagens mostravam os antigos proprietários, mas não lembro os nomes deles. Eu queria saber para ver se havia alguma ligação com o Walls Bar Marina.